boa noite. Aqui quinta-feira, 5h55. Vamos começar a nossa live. Eu sou a doutora Priscila Fiorelli, sou médica, geriatra, integrativa. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre humanização na mudança de hábito, né? E o que isso tem a ver? A gente queria lembrar que geriatria não é só sobre o idoso, mas é sobre o envelhecimento. E o que faz ter um envelhecimento saudável? Então, isso também é muito importante e acaba que a maioria das coisas que estão relacionadas com doenças crônicas que a gente fala, como pressão alta, diabetes. Então, a maioria das coisas que a gente acaba vendo no dia a dia são por conta de hábitos que não são saudáveis. E apesar que muita gente sabe disso, que precisa comer uma alimentação com mais vegetais, com mais frutas, ou que precisa fazer atividade física para fazer emagrecer, ou então alguma coisa do dia a dia. Só que é muito difícil as pessoas conseguirem fazer isso, né? A gente vê que, na realidade, as pessoas têm muita dificuldade para fazer mudanças dos hábitos que já cultivou durante muitos anos. Então, isso é natural mesmo. A gente sabe que qualquer tipo de hábito acaba sendo difícil. Então, quando a gente faz consulta, né, ou como médica, quem é profissional de saúde sabe bem disso, que a gente tem todas as informações técnicas, a gente sabe o que seria o mais recomendado para a pessoa, o que faria ela ter uma vida com menos sintomas, né? Uma vida mais agradável. E mesmo assim é difícil, né? Os profissionais também têm muita dificuldade de conseguir fazer essa mudança, né? Essa intervenção com as pessoas. Justamente porque às vezes acaba indo demais para esse lado técnico. Acaba achando que a gente só precisa saber qual que são os alimentos que são mais saudáveis, qual que é a atividade física que precisa fazer, quando, na verdade, às vezes não é isso que a pessoa realmente está procurando. E aí até deixo para pensar, quando a gente pensa por exemplo, emagrecimento, que é uma atividade, né, uma mudança de vida que precisa fazer muito na parte da alimentação, atividade física, e que grande parte das pessoas acabam querendo se engajar e ter esse resultado assim, de emagrecimento. Aí ela vai no consultório e daí o nutricionista vai lá, passa uma dieta ou passa os exercícios que precisa fazer. Mas será que realmente a gente quer fazer o que é necessário para chegar onde a gente quer chegar? Né? Isso é uma pergunta muito importante, porque a gente, sabe, não tem nada de errado falar também que quer tentar emagrecer com uma pílula mágica, por exemplo, né? Isso
Todo mundo pensa assim, ai, que gostoso seria se pudesse comer doce, pudesse comer alguma coisa assim bem gostosa e não engordar, né? Márcia, tudo bem? Aí é justamente difícil, né? Porque a gente não quer abrir mão daquilo que a gente gosta. A gente quer acabar chegando no resultado, por exemplo, de emagrecimento, mas continuando a fazer as coisas, as mesmas coisas que a gente fazia antes. Isso quer dizer, a gente quer o resultado, mas a gente não quer realmente mudar de hábito, né? E isso não tem nada de errado. Então, a parte de humanização, de mudança de hábito, acaba sendo justamente nessa parte de tentar que a gente vê o que realmente a pessoa está buscando. Será que é o emagrecimento em si? Será que vai realmente ter que abrir mão daquele doce que gosta tanto, daquela pizza de sexta-feira, do bolo da avó? Né? Será que isso realmente é necessário? Nem sempre. A gente precisa pensar que tem como a gente fazer mudanças para conseguir chegar num resultado como o emagrecimento e continuar fazendo as coisas que gosta, continuar comendo as coisas que gosta. Mas como será que isso é possível se ainda não inventaram exatamente um alimento que exatamente emagreça, né? Apesar de muitas pessoas colocarem aí na internet sobre coisas que acabam tendo um resultado mais desejado, assim, de milagre. A primeira coisa que a gente tem que pensar é justamente quem é aquela pessoa. Então é a parte da humanização no sentido de quando o profissional vai ajudar alguém a ter uma mudança de hábito, né? Então a gente estava conversando em relação a emagrecimento com a alimentação, por exemplo. O profissional acaba focando muito na própria mudança. Então, quando a pessoa vai para o consultório para emagrecer, o profissional ele já pensa na maquininha assim na cabeça, todas as caixinhas, bom, para emagrecimento precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo. E às vezes acontece que durante a consulta o profissional tá mais preocupado em falar todas aquelas recomendações que tá na caixinha do que exatamente saber o que a pessoa tá buscando. E isso não tá errado, porque o profissional ele também é ser humano e o profissional ele tá lá porque ele quer ver resultado também. E como o profissional ele quer o resultado, então ele estudou muito para isso e ele quer usar todos os recursos que tem, todas as técnicas, as coisas mais avançadas que existem ou que ele acaba vendo que tem mais resultado. Então é natural que o profissional acaba querendo ter essa ânsia de colocar todas as coisas que ele aprendeu e todas as coisas que vê nos artigos, o que tem de evidência. Mas ao mesmo tempo, o quanto daquelas coisas que saem nos artigos, nas evidências, realmente se aplica àquela pessoa que está na sua frente? Então, essa é uma pergunta muito importante. Porque os estudos, eles são uma forma da gente conseguir entender um método. Então, eles acabam tendo uma análise, acabam ajudando para a gente saber se aquela técnica
Então, se o alimento se é com carboidrato, é sem carboidrato, é uma dieta com proteína ou com menos proteína. Então, que tipo de dieta que seria mais adequada se a gente quer um resultado de emagrecimento, por exemplo? Ou se não, a gente quer um resultado de melhorar o intestino. Ou então acaba sendo mais nesse sentido. Mas como que a gente vai saber o que realmente serve para aquela pessoa? Só dá para saber isso se a gente realmente tiver com aquela pessoa, tiver com aquele alguém na sua frente. E daí que tem uma parte que é muito importante na questão de humanização, de mudança de hábito. E que ele começa no próprio profissional, que é o profissional ter a autocompaixão de reconhecer e se ver durante o atendimento e ver que tipo de atitude ele tá tendo. Se na hora que tá ouvindo a pessoa ou falando, às vezes já tá direto querendo falar sobre aquela recomendação, sendo que já ouvi gente, né, uma paciente chegou a falar que foi no nutricionista porque queria fazer uma alimentação porque estava grávida e aí tinha que regular algumas coisas para melhorar, ficar mais saudável e também tinha a questão da glicemia, né? Então, diabetes na gestação, que é uma coisa muito difícil de lidar também. Aí a nutricionista acabou passando algumas frutas e conversou sobre algumas frutas que até gostava, mas a forma que a pessoa gostava de comer era mais de suco, e tinha coisas que não dava para fazer em suco. Então ela acabou não fazendo aquela recomendação porque não ficou adequado com a rotina dela. Então não adianta nada falar, por exemplo, que tipo de alimento que vai comer, se, por exemplo, não consegue colocar no dia a dia. Se a pessoa não consegue preparar aquele alimento. Se ela não gosta, né? Às vezes não gosta mesmo e não vai comer. Então a gente precisa também avaliar o que faz sentido para no dia a dia daquela pessoa, né? Eu gosto de dizer assim, uma das pacientes que marcaram muito, uma paciente jovem, muitos anos atrás, quando eu estava ainda na residência, eu atendi e estava com 13 anos e com diabetes. Então imagina a dificuldade de mudar toda a rotina sendo uma criança que vai na escola todo dia, tem os amiguinhos e a rotina é muito agitada e acaba tendo um hábito mesmo de querer comer coisas mais besteira, né, bolacha e coisas assim. E daí conversar com ela sobre regular a alimentação. E caso de diabetes é uma coisa realmente muito grave, porque se tiver alguma alteração na glicemia, às vezes pode chegar até a ter uma coisa mais grave. E daí a grande questão é que ela nunca estava aceitando as recomendações, não fazia as recomendações, até que chega aquela hora e fala, meu Deus, o que fazer agora? Porque já tentou todos os tipos de dieta, já tentou todos os tipos de recomendações, todas as técnicas que existem. Isso até acontece mesmo na própria medicina integrativa, que às vezes fica na ânsia de dar alguma prática. Então, não, eu sei que eu vou fazer yoga, vou fazer meditação, vou fazer o tai chi, e daí fica tentando várias técnicas assim. Só que a gente esquece de perguntar, mas você gosta disso? O que você gosta de fazer? O que você consegue fazer no dia a dia? E daí, conversando com essa menina de 13 anos, ela não conseguia fazer, é claro, essas recomendações, e muitas das coisas é porque ela sofria bullying na escola.
Então imagina que às vezes a gente começa a julgar a pessoa de ele não faz porque ele não quer comer a coisa saudável, porque ele não quer fazer aquilo. Só que o quanto que a pessoa tá tendo de dificuldade, sofrimento, só a pessoa sabe. Então, até se quem quiser colocar aí alguma coisa que teve dificuldade de ter a mudança de hábito, então que seja na alimentação, atividade física, meditação, né? Então alguma coisa, alguma atividade que foi bem difícil de começar a fazer essa mudança, que viu muitos obstáculos no caminho. Então quem quiser pode colocar no chat aí pra gente saber também como que a gente pode lidar com isso, né? E quando a gente pensa nesses obstáculos, a gente tem que pensar também o que a pessoa consegue fazer. Se a gente dá um desafio maior do que a pessoa consegue fazer, fica muito estresse. Então, eu vejo mesmo na parte de meditação. Então, a meditação, todo mundo, não, meditação é zen. Meditação a gente faz porque é para acalmar. Só que, não sei se vocês já tiveram, quem já teve alguma dificuldade de meditar e falou assim, nossa, mas eu fiquei mais estressado porque eu tinha que meditar e daí eu via que estava acabando o dia e daí eu não tinha meditado ainda e daí eu marcava no horário e daí eu não conseguia meditar, né? Não sei se alguém já passou assim por isso, né? Tentar fazer um hábito, por exemplo, de diminuir o estresse. E ele acabou dando mais estresse, né? Então, se vocês tiverem uma experiência de algum hábito que vocês tentaram fazer, mas ficou pior, eu vou dizer que é normal, tá? Por quê? Porque não adianta a gente pensar só o que, a gente tem que pensar o como também. Então, quando a gente pensa na diminuição do estresse, não é só meditação, que tipo de meditação que consegue fazer. Então, tem pessoas que conseguem fazer mais uma meditação que a gente fala meditação ativa, né? Não sei se todo mundo sabe, mas meditação não é só ficar sentadinho e no silêncio. Existe meditação que você fica mais no repouso e existe meditação no movimento. Então, se você consegue reconhecer qual é a habilidade que a pessoa tem, então, se a pessoa se identifica mais, é mais agitada, ou às vezes se sente melhor quando está em movimento, vai ser muito mais efetivo, por exemplo, passar uma meditação ativa do que passar uma meditação no repouso. Porque daí a pessoa vai se sentir mais engajada, é uma coisa que ela gosta de fazer e isso vai dando um feedback positivo também. Porque daí a pessoa consegue realmente entender que dá para sim fazer uma atividade com o benefício da meditação, por exemplo, sem fazer aquela meditação que não se sente bem fazendo. Só que isso a gente só sabe se a gente realmente perguntar como é que é a rotina, o que gosta. Então, uma das coisas que acaba ajudando bastante na humanização, na mudança de hábito, é justamente conhecer a pessoa como um todo. Então, quais são as coisas que a gente precisa pensar quando tá vendo a pessoa como um todo? A gente precisa saber a rotina, como é que é o dia a dia, que horas que acorda, se vai dormir, se tem pausas ou não, se acaba tendo que às vezes fazer uma pausa e a pessoa tá muito na correria e não consegue fazer a pausa. Tem alternativas que dá para fazer, por exemplo, a meditação
durante as atividades do dia que faz. Então, existe essa possibilidade também. Uma coisa que ajuda bastante também é perguntar que outras coisas que já conseguiu fazer, já teve mudança e deu certo. Então, a gente precisa saber também quais são as forças, né? Quais são as habilidades, né? Então, se alguém tiver algum um hábito também que conseguiu mudar, que às vezes foi até difícil, ou às vezes foi fácil, pode colocar aí no chat também para a gente saber quais habilidades que consegue fazer, né? Então isso acaba ajudando, porque a partir disso a gente consegue fazer outras coisas. Por exemplo, eu tenho uma paciente que tá com crise de ansiedade. Então, bem comum durante essa época, né, ter um aumento da ansiedade para conseguir lidar com todos os imprevistos, todas as incertezas. E o que seria o melhor, assim, o que é o recomendado para fazer o controle da ansiedade? O controle da ansiedade é fazer meditação, yoga, então fazer atividades que fiquem mais calmas. Mas conversando com essa paciente, por exemplo, que eu tenho acompanhado, ela estava tão agitada por conta da ansiedade que às vezes ela não conseguia ficar parada para fazer uma respiração. Mas, conversando com ela, a gente consegue perceber algumas habilidades. E aí tem um segredo, justamente, que a maioria das pessoas, na hora de mudar um hábito, né? Ou eu tenho que ir na zona de aprendizado, eu tenho que crescer. Qual que é o movimento que a maioria das pessoas acabam fazendo? Olha o que faz pior e aí tenta melhorar o que faz pior. E aí eu vou dar uma dica aqui imensa, que assim, isso, a grande chance de dar errado. Por quê? Se a pessoa já não consegue fazer isso, e daí você insiste para fazer exatamente aquele ponto fraco dela, a chance de não conseguir é grande. E na hora que não consegue, aí acaba ficando pior, porque se sente mal, porque não conseguiu fazer, e daí fala, nossa, eu realmente não consigo fazer nada mesmo, eu não presto para isso, né? E isso acaba causando uma frustração. E essa frustração acaba não deixando a pessoa com a motivação suficiente para continuar a fazer essas mudanças. Então, uma dica importante é realmente entender qual que é a habilidade que aquela pessoa tem e a partir da habilidade que a pessoa tem, os pontos fortes, né? Então, a partir dos pontos fortes, você consegue desenvolver e usar esses pontos fortes para ajudar aquelas partes que faltam. Então, por exemplo, essa minha paciente com ansiedade que não estava conseguindo fazer a parte da meditação, mas eu vi que a parte racional dela estava muito aguçada. Então, tudo que ela tentava fazer acabava explicando, não, eu sei que eu acabei ficando com o coração batendo mais rápido e eu comecei a ficar mais nervosa e eu cheguei a brigar e gritar porque eu tava me sentindo com dor e eu não tava sentindo que o outro tava ouvindo. Então, assim, começou a perceber de forma lógica o como que as coisas estavam funcionando. Então, qual que é uma atividade, por exemplo, que dá para desenvolver com isso? A escrita, né? É uma coisa que a pessoa tinha habilidade, gostava de fazer, gostava de desenvolver, e a escrita, ela também pode ser um tipo de meditação, porque a meditação é um foco
e uma atenção. Então, ela tem foco naquilo que ela está escrevendo e a intenção de ter essa bondade consigo mesmo e entender que ela acabou agindo de uma forma que foi desagradável e que ela não gostaria de ter agido daquela forma e que ela estava se sentindo desagradável porque ela estava tendo alguma necessidade. Então, a partir disso, ela começou a fazer cartinhas, né? Então, cartas para si mesma, por exemplo. Então, falando, eu tava daquele jeito, né? Então, descrevendo o momento, né? Então, quando eu tava com raiva, eu tava com o coração batendo mais forte, e daí começou a escrever. E daí, quando ela começou a escrever e olhar aquilo que estava escrevendo, aí parece que dá um clique. E esse clique é isso que a gente faz a diferença na mudança de hábito. Porque esse clique não é uma recomendação que uma pessoa faz para outra. E daí, essa também é uma coisa muito importante. Ninguém muda ninguém, tá? A gente tem uma ânsia, né? Às vezes até como profissional de saúde, a gente tem uma ânsia, né? Mas eu sei que isso é o melhor para a pessoa, eu sei que isso vai fazer bem. E assim, tá, é natural a gente ter essa vontade de querer ajudar a pessoa e ter aquela vontade de fazer a pessoa mudar para aquele hábito que é melhor. E ficar pensando, não, mas seria tão bom se ele conseguisse ter uma alimentação mais saudável. E daí a gente fica tentando ir na mesma tecla. Não, mas precisa comer vegetais. Mas precisa comer vegetais. Mas você já falou várias vezes que precisa comer vegetais e a pessoa continua não comendo. Por quê? Faltou esse clique. Então, é justamente assim que a gente consegue chegar nesse clique. Pela própria pessoa, engajando a própria pessoa dentro do seu cuidado. E sem aquele sentido de culpa, né? Porque a gente acaba tendo muito isso de a gente achar que a responsabilidade, quando a gente tem a responsabilidade de alguma coisa, a gente precisa chegar naquele lugar. E aí a expectativa acaba sendo tão grande que quando não consegue, acaba tendo uma frustração. E isso acaba, de novo, voltando a ter uma diminuição do que a pessoa realmente consegue fazer, né? Então, se alguém sente isso, principalmente da parte de emagrecimento, a gente vê muito o efeito sanfona, né? Então a gente consegue e daí fica demais e daí volta e daí depois vai de novo e daí volta. Então não sei se vocês já sentiram isso na hora de mudar um hábito, que às vezes fica tão motivado de fazer a mudança, né? E a segunda-feira, né? Vai chegar a segunda-feira e daí na segunda-feira vai conseguir realmente mudar. E daí faz 2 dias e daí depois volta a não conseguir de novo. Isso é natural, né? Então, e o que a gente tem que pensar na hora que a gente tá vendo uma mudança de hábito para que ela consiga se manter e ainda você consiga considerar a pessoa. Primeira coisa a mais importante é a compaixão, né? E a compaixão é você entender que você é um ser humano e como ser humano você é imperfeito. E como uma pessoa imperfeita, vai ter coisas que você vai conseguir fazer e tem outras que você não vai. E tá tudo bem se num momento, principalmente um momento de crise, né? Por exemplo, agora, de não conseguir fazer alguma mudança de hábito.
porque acaba sendo tanta coisa que a gente precisa lidar que é difícil a gente conseguir regular. Então, não sei se alguém tá tendo às vezes esse sentimento, né? Pode colocar aí no chat também, de que acaba tendo a vontade de fazer a mudança, mas não consegue sustentar. Então, você quer mudar aquilo, mas você não consegue continuar. Então, a melhor coisa que acaba ajudando nesse ponto é justamente você entender quais são as suas necessidades, né? Quais são as coisas que faz bem para você. E às vezes as expectativas precisa diminuir mesmo. Eu gosto de falar mudança de hábito quando tenho principalmente relacionada a coaching, né? Então, no coaching existe muito relação de meta. Então, a gente ter uma meta para conseguir chegar. Só que a gente sabe que quando falar, não, você consegue, você vai chegar lá, então que falar o coaching do sucesso, né? Às vezes a expectativa fica tão alta que quando você não consegue, você acaba desmoronando e acaba perdendo aquela motivação, aquela vontade que tinha. Aí tem até os lugares com brincadeira do coaching do fracasso, que é simplesmente achar que tudo vai dar errado mesmo. Então, que tal a gente achar um meio termo entre isso? Assim, eu gosto do coaching integrativo, que é um coaching com bondade. Então, quando a gente pensa em objetivos, né? Então, a mudança de hábito, você vai pensar em qual que é o seu objetivo. E quando você pensa no seu objetivo, como por exemplo, se é emagrecimento, se é o controle do estresse, se é ter uma produtividade maior no trabalho. Então, esse é o seu objetivo. Só que daí você tem que traçar algumas coisas. Coisas que o que todo mundo sabe é que a gente precisa traçar metas, né? E o que são as metas? As metas é aquilo de aonde você quer chegar. Só que quando você fala que sua meta é emagrecimento, fica muito vago. Então, o melhor da meta é o que a gente chama da meta SMART, né? Que seria uma meta específica. Então, emagrecer. Então, quanto que vai emagrecer? É o controle de estresse? Como que você vai ficar? O que precisa acontecer para você dizer que chegou naquele seu objetivo? Então, isso é muito importante. E se a gente está traçando um objetivo específico, a gente precisa saber como medir também. Então, é mensurável. Então, o que dá para a gente usar para medir? Então, tem coisas que fica um pouco mais fácil, entre aspas, né, de medir, como perder peso. Dá pra gente medir o quanto que perdeu de peso na balança, né? A gente simplesmente mede em quilos, né? Mas existem outras coisas que dá pra gente medir também, inclusive no emagrecimento, né? O quanto você está satisfeito com o seu corpo, né? Por exemplo, de 0 a 10, o quanto que você está satisfeito com o seu corpo. Isso é uma forma de medir também, né? Então, que tal medir de formas diferentes, né? Então, isso também é uma coisa que pode ajudar, né? Além de conseguir medir, precisa ser alguma coisa atingível. Isso quer dizer, não dá para traçar uma coisa assim absurda. Eu vou perder 50 quilos em 2 semanas. Simplesmente não dá, né? Então, é humanamente impossível a gente conseguir isso. Então, a gente conseguir alinhar essas expectativas faz parte também da gente entender a pessoa e conseguir ter uma maior humanização nesse cuidado,
né? E ser realístico também. Realístico quer dizer você contextualizar, principalmente. Então, tudo bem, dá pra perder 1 quilo em um mês? Dá pra perder 1 quilo em um mês, né? Então é uma meta atingível. Mas ela é realística para aquela pessoa? Então, será que consegue fazer as mudanças necessárias para perder esse quilo? Às vezes, no começo, a meta tem que ser simplesmente conseguir comer alguma coisa durante o dia, né? Comer uma fruta e não mudar mais nada. Então, às vezes, o real, aquilo que realmente consegue fazer naquele momento, é essa mudança. Ah, você vai falar assim, mas essa mudança não vai levar a nada. Mas essa mudança ele vai conseguir fazer. E quando consegue fazer, por exemplo, colocar uma fruta no dia, em vez de fazer aquela super mudança na alimentação, ele vai se sentir bem porque conseguiu atingir aquela meta. E daí, como conseguiu atingir aquela meta, aí se sente mais motivado. E aí, quando se sente mais motivado, aí consegue ir para outro passo. Então, é aquele negócio de um passo por vez, assim, não tem jeito mesmo, né? E é importante a gente fazer uma data, estabelecer até quando que a gente vai fazer essa mudança, né? Então, isso acaba sendo importante também. Mas mais do que meta, e aí que eu entro com a parte integrativa. Porque se fosse só meta, é tudo muito exato, muito técnico. Parece que é fácil, mas daí quando a gente vê na prática, não é nada fácil. Por que não é fácil? Porque a gente é humano, né? Então a gente precisa colocar essa parte da humanização dentro das mudanças de hábito, em todas as partes, não só na recomendação. Então a gente viu que recomendação é uma coisa importante, as metas importantes e lembrar das habilidades da pessoa. Então, tudo isso, o que a gente está buscando? Realmente ver o que faz sentido para cada um, né? E o que dentro da integrativa a gente consegue trazer de humanização, né? A intenção, né? Qual que é o real motivo da pessoa querer mudar? Qual que é o real motivo que você quer mudar? Por que você quer emagrecer? O que significa emagrecer para você? O que você vai sentir se você chegar nesse seu peso que diz que é ideal? Que emoções que você vai sentir? Então, essa parte também é importante. A gente só consegue saber isso ouvindo. E aí que vai uma das principais partes mesmo da integrativa, que é isso, é você ouvir. Então, desde o começo que a gente está falando aqui, a gente viu que qual que é a principal ferramenta para conseguir fazer uma humanização do cuidado? É ouvir. Ouvir, a gente precisa ouvir. E isso vale tanto para o profissional quanto para o paciente. Porque a pessoa que vai mudar também precisa se ouvir, né? A gente fica tão na ânsia de querer ir atrás e acaba esquecendo de ouvir a si mesmo, né? Então, não sei se vocês já chegaram a pensar sobre isso, né? Eu gosto às vezes de fazer uma conversa do eu interior. Então, tá bom, você é a Maria do futuro e você quer ter esse emagrecimento. O que você tá pensando sobre isso? O que você sente quando chega a ter esse emagrecimento? Como é que é a sua vida agora que você conseguiu emagrecer? E quando você tem você começa a se ouvir, você começa
a prestar atenção no que realmente você quer fazer de mudança, aí sim você consegue pensar o que você tem de motivação para aquilo, né? E isso tudo faz parte da compaixão, né? Então é autocompaixão e compaixão de você ouvir sem julgamento, né? E é tão difícil a gente ouvir sem julgamento, né? Justamente que quando o profissional ele tá fazendo as recomendações para fazer a mudança de hábito, muitas vezes o que ele está pensando é: eu preciso fazer com que a pessoa coma os vegetais, né? Então, coma seus vegetais. Então, essa fica a intenção dele. E daí, quando acaba falando, como a intenção já é uma intenção enviesada, acaba que não ouve exatamente o que a pessoa está dizendo. E quando a pessoa vai, né, o paciente vai na consulta pensando, eu vou porque quero emagrecer, e fica só pensando nessa intenção de emagrecimento, ele também não vai querer ouvir todas as mudanças de alimentação e todas as mudanças de atividade física que vai fazer, porque ele quer que fale uma coisa rápida que vai conseguir chegar nesse emagrecimento. Então, a grande dica aqui que eu quero trazer hoje sobre o como fazer a humanização na mudança de hábito é a gente mudar a nossa intenção na hora de fazer a mudança de hábito. E a intenção é mais importante do que a meta. A intenção ela é mais importante do que a própria mudança de hábito em si. A intenção é melhor do que a própria resultado da saúde. Porque a intenção é ela que traz a mudança. E qual que é a intenção, então, né? Como que a gente pode fazer essa mudança de intenção? A intenção sempre ser positiva e de bondade. Então, que tal de, na hora que o profissional estiver atendendo, mudar o pensamento de eu tenho que fazer essa pessoa entender que comer vegetais é bom. Mudar esse pensamento para outra intenção de como eu posso fazer para poder ajudar a pessoa, né? Então, o que eu posso fazer para cuidar do outro? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a ter saúde, bem-estar e felicidade? Então, percebe que quando você coloca uma intenção positiva de você tirar o foco do lado mais fechado e coloca aberto, você fica mais aberto para ouvir. E o paciente do mesmo jeito. Porque na hora que a pessoa que quer mudar de hábito, em vez de ficar pensando só em uma alternativa de emagrecer, pensar em o que eu posso fazer para ter o melhor da saúde, bem-estar e felicidade. O que eu posso fazer de bom para mim? O que eu posso fazer para me cuidar? Então, a grande dica que eu tenho aqui é isso, a gente mudar o nosso foco. Mudar o nosso foco para que a gente consiga estar aberto ao que vai receber daquela relação. E quando a gente está fazendo uma mudança de hábito sozinho, por exemplo, a gente tem um relacionamento com a gente mesmo também. Então, quando a gente muda essa intenção, né? A gente não focar só em metas, a gente focar também em intenção, e aí ter essa intenção de fazer o bem
de fazer alguma coisa que traga saúde, bem-estar, felicidade, a gente acaba abrindo essas possibilidades. Porque se eu tô procurando realmente alguma coisa que me faça bem, que me faça feliz e que me traga bem-estar, eu sei que, por exemplo, comer os vegetais faz bem para a saúde. Então tá bom, conseguiu dar saúde. Mas nem sempre traz um bem-estar na hora. Tem gente que não gosta do sabor. E se não gosta do sabor, então teria que procurar alguma coisa que traga bem-estar. Então, que dentro de coisas saudáveis que tem um sabor que é agradável também. Só que na hora de fazer isso, acaba tendo que fazer uma comida diferente, por exemplo, da família. E daí, fazer uma comida diferente da família, às vezes a pessoa não se sente feliz porque o momento de comer é um momento em família. Então, saber que esse momento feliz é um momento em família, que fica sentado e todo mundo na mesa comendo a mesma coisa, então a gente precisa considerar isso também. Então, viu que quando a gente muda a intenção de apenas a mudança de hábito trazer o emagrecimento, mas ter a intenção de saúde, bem-estar e felicidade, a gente acaba considerando tudo que faz bem para a saúde, é saudável, acaba trazendo um bem-estar, né? Então traz uma satisfação e além disso, trazer a felicidade, é aquilo que traz um significado, né? A maior coisa que acaba trazendo felicidade é quando a gente tem engajamento, né? Então, não sei se isso fez sentido para vocês, se acha que fez sentido, pode colocar aí no chat também, de tentar mudar esse foco de mudança de hábito ou de mudar de só pensar em meta e pensar na intenção também. E daí, quando a gente pensa na intenção, alguma coisa que traga saúde, bem-estar e felicidade. E para isso, a gente precisa ter compaixão, a gente precisa se ouvir, a gente precisa entender que a gente é um ser humano, entender que a gente tem as nossas limitações e aí fazer alguma coisa que realmente nos faça bem. Realmente fazer alguma coisa que nos traga aí saúde, bem-estar e felicidade. Então, se isso fez sentido para vocês, pode colocar aí também para a gente saber. E aí eu deixo essa dica para vocês, o que vocês tiverem pensando em mudar na vida, né? Que seja uma mudança de hábito, que seja uma mudança não só de hábito de saúde, mas às vezes até de hábito de vida nos relacionamentos, né? Então, saúde é como um todo, né? Então, relacionamentos, financeiro, a própria saúde física, né? Então, o peso, a alimentação, o sono, né? Então, qualquer hábito que vocês queiram mudar em vocês, ou se você é profissional de saúde, quer mudar no seu paciente, mudar a intenção de não só fazer metas relacionadas com o que é realmente pressuposto que precisa fazer, mas mudar a intenção. E aí colocar qual que é uma mudança que faça sentido para a pessoa. Uma mudança que traga saúde, bem-estar e felicidade. Então, eu deixo aí para vocês. Quem quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, pode mandar um direct para mim também, que eu sei que é assim, é um passo por vez. Então, até mais, pessoal!